Pronto. Eu botei para gravar aqui, tá certo? Tá gravando agora. Pode começar aí, Maria. Então, gente, boa tarde. Nós vamos dar início, então, hoje às apresentações dos resumos do segundo simpósio de urgência e emergência da UFPE, o segundo SIMUI. Nessa sala a gente vai ter, ao todo, 6 apresentações e contamos com a presença do professor Augusto César Barreto Neto como avaliador. E antes de iniciarmos, gostaríamos que o professor pudesse fazer uma breve apresentação. Tudo bem, pessoal? Vocês sejam bem-vindos aí ao simpósio. Meu nome é Augusto Barreto, eu sou professor da Universidade Federal desde 2007. Atualmente sou coordenador do curso do Departamento de Enfermagem no Centro Acadêmico de Vitória e coordenador do Núcleo de Estudos de Urgência, ao qual a gente submete esse simpósio, tá certo? Essa é a segunda avaliação do simpósio. Tivemos na primeira, foi presencial, e na primeira nós tivemos aí pouco mais de 150 pessoas inscritas, que era o limite do auditório que nós utilizamos, e hoje já estamos aí com mais de 5.500 pessoas inscritas aí no simpósio. Sejam bem-vindos, vamos ver se vocês possam cumprir o tempo necessário. A sala tem pouco resumo, então qualquer alargamento do tempo não há nenhum tipo de problema em relação a isso, a gente pode chegar a uma conclusão aqui, né, sem nenhum problema. Após cada resumo, eu vou fazer uma avaliação simples do resumo e pedir algumas alterações necessárias. Todos os resumos estão sendo avaliados pelo Google Forms, então a gente vai colocar as avaliações lá e depois, em uma escala decrescente, nós vamos verificar quais foram os 3 melhores resumos e daí as menções honrosas, tá certo? Uma boa tarde a vocês e podem começar aí na ordem que a Maria definiu. Então, gente, como o professor Augusto falou, nós vamos iniciar a apresentação, certo? E o primeiro resumo, ele tem um código 199, tem como autoria a aluna Camila Loise Barbosa Teixeira, intitulado de Atuação da Enfermagem em Emergência de Pronto-Socorro Cardiológico, um relato de experiência. Então, como o professor falou, você tem de 5 a 8 minutos para realizar a sua apresentação. Tá bem, Maria. Obrigada. Eu vou ligar a câmera agora. Vocês estão me escutando e me vendo? Sim. Ok. Vou apresentar o trabalho. Compartilhar a tela. E, pessoal, só para a gente deixar algo acertado, eu vou controlar o tempo, certo? E quando tiver em 8 minutos, o tempo máximo, eu vou ligar o meu microfone e informar o tempo, certo? Certo. Deixa eu só conferir se vocês estão vendo a apresentação. Tudo ok? Sim, tudo ok. Ok. Vou abrir a apresentação. Aqui. Posso começar? Pode, fica à vontade. Quando você começar a apresentação, eu começo a marcar o tempo. Ok. Vou começar. Boa tarde a todo mundo. Meu nome é Camila Loise. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui. Eu vou apresentar um trabalho que ele tem como título A Atuação da Enfermagem em Emergência de Pronto-Socorro Cardiológico, Relato de Experiência. Esse trabalho ele foi elaborado por mim, Alice Silva, Bárbara Letícia, Lavínia Beatriz e foi orientado por Rafaela Almeida. As doenças cardiovasculares, elas são responsáveis por altas taxas de hospitalização. Também são consideradas doenças também são consideradas doenças que causam morte, são as doenças principais que causam morte, e aqui no Brasil, cerca de 30% dos óbitos estão relacionados a elas. E quando se trata de emergência cardiológica,
É preciso que a equipe de saúde tenha entendimento sobre a necessidade de agir de forma eficiente, com agilidade, visando a rápida recuperação e manutenção da saúde desse indivíduo que vai ser recebido. E, diante desse cenário, é que entra a equipe de enfermagem. Ela é responsável por prestar os cuidados a esse paciente e ela está presente em todas as etapas, desde a triagem até a estabilização hemodinâmica desse paciente, que posteriormente pode ser transferido ou pode receber alta. Então, dessa forma, é necessário avaliar o empenho dessa equipe de enfermagem e pontuar quais são as atividades dessa equipe de enfermagem no acolhimento, no manejo e no tratamento desse paciente. E tudo isso com o objetivo de promover um prognóstico positivo para ele. Com isso, o objetivo desse trabalho é relatar a experiência de vivência em pronto-socorro cardiológico acerca da atuação de enfermagem na emergência. Esse trabalho, ele tem como método, ele é caracterizado por ser um estudo descritivo, é um relato de experiência, e ele tem como base uma vivência na disciplina de enfermagem em situações clínicas e cirúrgicas. Essa vivência foi através de um estágio supervisionado dessa disciplina. Participou um grupo do 5º período de enfermagem da UFPE no ano de 2019, e essa experiência foi vivida no PROCAP, que é o pronto-socorro cardiológico aqui em Recife, Pernambuco. Com base nessa experiência, nessa vivência no pronto-socorro cardiológico, pode-se ver a atuação da equipe de enfermagem e como ela é fundamental para promover um resultado positivo para o desfecho clínico desse paciente. E a equipe de enfermagem, como eu falei, ela atua em todas as etapas do processo, nesse atendimento, e eu vou pontuar algumas ações que a equipe de enfermagem realizou na assistência a esse paciente. Como, por exemplo, a triagem, que eu falei anteriormente, né, na avaliação dos sintomas desse paciente e na realização do eletrocardiograma. Lembrando que tanto o eletrocardiograma como essa triagem, ela deve ser elaborada em até 10 minutos, visto que as doenças cardiológicas, elas são tempo dependentes. Então, o trabalho deve ser elaborado da forma mais rápida possível para minimizar os déficits, minimizar o desfecho negativo desse paciente. Também pode-se observar que a equipe de enfermagem trabalhava com outros processos, com outras ações, como, por exemplo, a administração da oxigenoterapia e de medicamentos, prestando-se atenção na infusão desses medicamentos, no local onde era, em quanto tempo, tudo realizando da forma correta. Teve também ações como a elevação da cabeceira para promover uma melhor ventilação e um melhor conforto para esse paciente, visto também que muitos deles apresentavam sinais e sintomas de congestão pulmonar, que é uma consequência da insuficiência cardíaca descompensada. Teve também a atuação através da identificação das queixas do paciente, observando como ele estava se desenvolvendo, prestando atenção nos sinais e sintomas, como náusea, tontura, vômito, alteração do nível de consciência, alteração nos sinais vitais, cianose. A equipe de enfermagem atuou também observando esses sinais e sintomas. E também teve a realização de cardioversão química de acordo com o que foi prescrito. Bom, como conclusão, a partir dessa vivência, entende-se que o enfermeiro e a sua equipe, através dos cuidados prestados, desempenham um papel essencial na assistência, e isso focando na prevenção de complicações e na recuperação da saúde desse indivíduo. A conduta da equipe de enfermagem, ela exige um atendimento eficaz e sistematizado em tempo oportuno, como eu falei anteriormente, por muitos dos tratamentos cardiovasculares serem tempo dependentes.
E essa agilidade e esse atendimento, ele vai impactar diretamente no prognóstico do paciente. E a partir da construção desse trabalho, eu trago os seguintes pontos como contribuições para a enfermagem. O enfermeiro ele precisa estar apto para realizar a avaliação clínica, tem que executar de forma criteriosa a investigação do estado do paciente, realizando o histórico, o exame físico, identificando sinais e sintomas, e assim promover as intervenções de enfermagem necessárias, específicas para cada paciente. E isso com identificação e um atendimento precoce, focando na prevenção de complicações. A equipe de enfermagem, ela deve executar as suas atividades com segurança, com ética, visando o bem-estar do paciente atendido e promovendo um cuidado humanizado. E, por fim, a assistência de enfermagem, ela deve ser pautada em evidências. Então, cabe ao profissional a busca pela capacitação, pela atualização nas temáticas abordadas e isso para resolver de forma melhor poder promover esse atendimento ao paciente, poder realizar esse manejo na emergência cardiológica. E todas esses tópicos, tudo isso em prol de promover uma assistência de qualidade, e isso também, como consequência, vai reverberar na valorização da categoria de enfermagem. Essas foram as referências utilizadas e obrigada. Muito bem, Camila. Parabéns pela apresentação, né? Obrigada. Bom trabalho. A gente espera que a equipe possa entender a importância dela nas unidades de urgência e emergência, principalmente urgências e emergência cardiológica. Sim. E para você dar continuidade a esse trabalho, seria importante você implementar uma metodologia em que você possa investigar o antes e o depois. E uma metodologia muito propícia, muito interessante para que você possa aplicar nesses tipos de trabalho é a metodologia de pesquisação. Então, você pode avaliar sem uma intervenção, com uma equipe capacitada, sem uma equipe capacitada, transformar esse relato de experiência em um projeto de pesquisa em que você possa investigar dentro da unidade se a atuação da equipe realmente faz alguma diferença no comportamento da sobrevida do doente, a redução de custo, algo parecido, entendeu? Parabéns e de noite a gente se encontra aí de novo. Tá bom, obrigada, professor. Parabéns, Camila, pela apresentação. Então, vamos dar continuidade. Teremos agora a apresentação do trabalho número 200, com a autoria de Lucas Viana Angelim, intitulado por Anquilose da articulação temporomandibular produzida por projeto de arma de fogo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Deixa eu colocar. Apareceu aí para vocês a apresentação? Pronto, tudo ok. Certo. Boa tarde, meu nome é Lucas Viana Angelim, eu sou estudante do 9º período do curso de odontologia da Universidade Federal de Pernambuco e estagiário do Serviço de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilofacial, também da Universidade Federal de Pernambuco. Eu venho trazer um caso intitulado Anquilose de articulação temporomandibular causada por projeto de arma de fogo e tenho como professor orientador o Dr. Ricardo Eugênio Borelari de Mello. Eu inicio meu trabalho falando um pouco das articulações em si, que elas podem ser classificadas como conexões existentes entre qualquer parte rígida do corpo, sejam elas ossos ou sejam cartilagens. E falando um pouco mais específico, eu venho trazer a articulação temporomandibular, que é a articulação entre o osso temporal e a mandíbula. Ela vai ter algumas características que vão ser importantes para ela e vão diferenciar das outras, como o fato dela ser sinovial, condilar, bilateral
e possui 4 músculos e 5 ligamentos de cada lado para poder favorecer a sua movimentação. Ela vai ser composta de 3 principais componentes, que seriam o côndilo da mandíbula, o tubérculo articular do osso temporal e a cavidade glenoide. E essa região, essa ATM, essa articulação, ela pode ser acometida também por algumas patologias, sejam elas sinovites, capsulites, poliartrites, até mesmo deslocamento do disco articular e, como é o relato desse caso, ela também pode sofrer anquilose, seja ela uma anquilose fibrosa ou uma anquilose óssea. A etiologia da anquilose, ela é muito variada, já que ela pode advir de fraturas condilares não tratadas ou tratadas de forma inadequada, doenças sistêmicas, tumores na região da TM ou infecções, sejam elas locais ou sistêmicas. Alguns traumas que podem acontecer, seja na infância, seja na vida adulta, seria o parto por fórceps, que é muito comum que haja uma fratura na região da ATM, cause uma anquilose. Pode ser por violência física ou, como é o caso desse trabalho, projeto de arma de fogo pode também ser um dos fatores etiológicos. Em relação à classificação das anquiloses, ela pode ser classificada desde o tipo de tecido envolvido, extensão da fusão óssea, ou se ela vai ser unilateral ou bilateral. Uma das classificações mais usadas vai dividir as anquiloses em tipo 1, 2, 3 e 4, onde o tipo 1 realmente vai haver só uma anquilose fibrosa, onde vai ter fibras, a parte óssea ela não vai estar deformada, e já no tipo 4 vai haver realmente um bloco anquilótico, um bloco ósseo, e vai haver a fusão entre o osso temporal e a mandíbula. Algumas características clínicas que podem ser encontradas em pacientes com anquilose seria a micrognatia, que é a mandíbula um pouco menor do que deveria ser, um trismo progressivo e a lateralidade, já que o paciente ele deve abrir um lado igual ao outro, porém com a anquilose, que é exatamente essa limitação, o paciente não consegue abrir, então se a anquilose ela for unilateral, o paciente vai apresentar essa lateralidade. Além das características clínicas, nós também podemos lançar mão de radiografias e tomografias para poder definir esse diagnóstico. Então, o objetivo desse trabalho ele vai ser destacar uma interconexão multiprofissional, já que o nosso paciente ele foi tratado tanto pela bucomaxilo, que nós somos dentistas, quanto pela fisioterapia, e assim nós tivemos um bom resultado, tanto estético quanto funcional do paciente. Esse paciente ele tinha 27 anos de idade na época e ele chegou ao serviço de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial do Hospital da Restauração, apresentando uma limitação de abertura bucal muito pequena. Ele relatou ter sido vítima de projeto de arma de fogo há 3 meses. Ele fez a cirurgia de emergência, mas esse tratamento dele não foi adequado, como nós podemos ver nessa radiografia panorâmica, onde existem diversos pedaços do projétil, diversos fragmentos, e um deles ele estava impedindo que o processo coronoide da mandíbula fizesse o seu movimento completo. Nós podemos ver aqui imagens tomográficas e reconstrução em 3D. Na reconstrução, nós podemos ver melhor o processo coronoide, ele está fraturado. Isso fazia tanto que o paciente sentisse bastante dor, quanto havia um fragmento na região, um fragmento balístico que impedia que houvesse essa movimentação e, dessa forma, impedia a abertura satisfatória da boca. Então, o paciente ele foi submetido à cirurgia sob anestesia geral e, como protocolo do nosso serviço, foi preconizado a incisão submandibular de Risdon, onde nós fazemos 4 pontos no paciente. O primeiro ponto é no ângulo da mandíbula, o segundo na basilar mandibular, o terceiro na região posterior do ramo ascendente e o quarto na região anterior do músculo esternocleidomastoide. Ligando esses 4 pontos, nós temos um primeiro grande triângulo na região cervical, que é chamado de triângulo de Faraday. Nós fazemos uma bissetriz, onde se formarão 2 triângulos, um superior e um inferior. No triângulo superior, fazemos uma bissetriz novamente e fazemos a incisão, intitulada incisão submandibular de Risdon,
com o objetivo de livrar o nervo mandibular do trigêmeo, do nervo marginal da mandíbula, que ele vai ter a motricidade do lábio inferior. Então, foi feita toda a cirurgia. Nessas imagens nós podemos ver o transoperatório, onde foi retirado o processo coronoide, e nessa segunda imagem nós vemos aquilo que foi retirado do paciente, os fragmentos ósseos, e o projétil, e pedaços do projétil. Nós aqui temos um pós-operatório de 1 ano, onde nós vemos o paciente com uma boa abertura bucal, e também temos a imagem da radiografia panorâmica, onde nós vemos que a grande parte dos fragmentos foi retirado, porém não houve a necessidade de tirar todos, porque seria mais traumático ainda para o paciente. Durante a cirurgia, o cirurgião pôde observar a formação realmente de fibras na TM do paciente, o que demonstrou a presença de realmente uma anquilose. Como conclusão, o paciente, após o nosso serviço, após o nosso tratamento com a nossa equipe, ele foi encaminhado para fazer fisioterapia. Ele fez uma fisioterapia bastante intensiva. Isso facilitou com que os músculos voltassem à sua função normal. Então, o uso da fisioterapia associado à cirurgia, ele é um tratamento de escolha no caso de anquiloses, e dessa forma, tanto a função do sistema estomatognático quanto a estética foram preservadas e restabelecidas. É isso. Obrigado. Lucas, parabéns, Lucas, pelo trabalho. A rigidez anquilosante é muito comum após um trauma, né, por arma de fogo, principalmente. A gente vê muito na ortopedia. E eu só queria saber de você uma coisa. As infecções associadas à osteomielite e, posteriormente, a rigidez anquilosante é comum na temporomandibular? Porque nós vemos em outros locais, principalmente quando você tem desenvolvimento de osteomielite, após o trauma, você vê muito anquilose. Mas na temporomandibular eu particularmente nunca vi. Isso aí é uma pergunta. Eu não sou bucomaxilo, mas já trabalhei na bucomaxilo. Você sabe dizer? No nosso serviço, nós temos mais 2 casos de pacientes que foram vítimas de trauma, ou, no caso, um dos casos foi realmente um trauma, e no outro, após uma exodontia, a paciente não teve uma boa higiene, e o quadro evoluiu para uma alveolite e, posteriormente, para uma osteomielite com necrosiose. Porém, não foi associado tanto nos 2 casos, né, não foi associado com uma anquilose na região da ATM. Okay. Nós não temos essa associação. Parabéns pelo trabalho, pela temática. Espero que você dê continuidade aí. Assista a palestra do professor hoje, né, que vai falar sobre o pessoal da bucomaxilo. Parabéns, Lucas. Obrigado. Parabéns, Lucas, pela apresentação. Então, dando continuidade, eu gostaria de chamar a terceira apresentação, com a autoria de Renata Fernandes de Souza, intitulado de A Importância das Noções Básicas de Primeiros Socorros pelos alunos de enfermagem nos primeiros períodos. Eu estou aparecendo? Sim, falta só a apresentação. Porque eu não estou me vendo, mas vai dar certo. Mas é normal, quando a gente coloca a apresentação no Meet, a gente perde a visão da sala. Você fica só com a visão da apresentação. Para evitar isso, você pode... Para evitar que você não tenha mais a visão da sala, vocês podem baixar as extensões do Google Meet no Google Chrome, e que tem uma que divide a tela no meio, então você pode ficar vendo de um lado e a apresentação do outro tranquilo, entendeu? Perfeito. Estão me ouvindo bem? Sim, a apresentação está ok também. Bom, eu vim aqui hoje apresentar para vocês nosso relato de experiência.
que tem como título A Importância das Noções Básicas de Primeiros Socorros pelos alunos de enfermagem nos primeiros períodos. Bom, meu nome é Renata Fernandes, e juntamente comigo na elaboração desse trabalho, eu tive a ajuda de Amanda Kistner, Janes Monteiro, Reginaldo Soares e Vitória Milena. Somos todos acadêmicos do curso de enfermagem da Faculdade Nova Esperança de Mossoró, a FACEN-RN. Como orientadora, nós tivemos a ajuda da professora Kalina Fernandes Freire, que é mestra em Saúde e Sociedade da FACEN-RN. Bom, é muito comum que no início da nossa graduação, a graduação de enfermagem, nós podemos ser inseridos em práticas. Essas práticas normalmente acontecem no terceiro e no quarto período, certo? Nós somos capacitados, nós vemos conteúdos tanto teóricos como práticos em laboratórios e estamos extremamente capacitados para exercer as funções que nos são destinadas, certo? No entanto, muitos estudantes iniciam suas atividades em campo prático sem ter noção nenhuma a respeito de primeiros socorros. Isso acaba deixando, de certa forma, esse acadêmico um pouco receoso acerca de intercorrências que possam vir a ocorrer. O objetivo desse trabalho tem como prioridade ressaltar a importância da disciplina de primeiros socorros como um pré-requisito para a inserção dos alunos, dos acadêmicos, em práticas hospitalares, certo? Dessa forma, vai proporcionar com que nós tenhamos um domínio tanto teórico como prático a respeito de intercorrências que possam vir a ocorrer, né? Tendo, então, um melhor desempenho nos procedimentos. É um relato de experiência de um grupo de 6 discentes de enfermagem. Nós estávamos locados no quarto período. Isso aconteceu no segundo semestre de 2019, na Faculdade FACEN, né? Isso tudo aconteceu na unidade de pronto atendimento, com Chessita Ciarline. Foi por intermédio da disciplina de bases semiológicas que nós tivemos o contato, nós tivemos a oportunidade de ter a prática. E foi a partir dessa prática que nos possibilitou ter uma abordagem tanto crítica como reflexiva no âmbito de serviço de saúde e até mesmo na nossa grade curricular. Aqui nos resultados eu trouxe um esqueminha para vocês entenderem melhor como tudo aconteceu, certo? Em 2019.1 aconteceu uma capacitação. Essa capacitação foi ofertada pela FACEN-RN. No entanto, ela não foi disponível para um grande número de pessoas. E o que acabou deixando a desejar, certo? Como vocês bem sabem, esse relato de experiência foi de 6 acadêmicos e apenas 3 desses acadêmicos conseguiram participar dessa capacitação. Essa capacitação aconteceu no terceiro semestre, certo? Que abordou diversos temas, como engasgos, acidentes com veículos automotores, acidentes com perfuro-cortantes, afogamento, convulsões, ressuscitação cardiopulmonar, todos os temas que são muito importantes, certo? Em 2019.2, nossas práticas se iniciaram, que foi, no caso, no quarto semestre. Aqui eu tenho um resuminho básico a respeito da nossa grade. No quarto, no quinto e no sexto período, nós temos práticas. E no sétimo, nós temos o estágio curricular supervisionado. E apenas em 2021.2 é que nós vamos ter a disciplina de enfermagem, urgência e emergência. No caso, já teria passado as práticas e até mesmo o primeiro estágio propriamente dito. Né? Isso tudo, essa nossa grade, vai de acordo com o Programa Político-Pedagógico do curso, PPP 2014. Nessas práticas, nós tivemos a oportunidade de ter vários momentos em vários locais da UPA. Nós tivemos a oportunidade de passar pela sala de classificação de risco, onde utilizamos o protocolo de Manchester.
No posto de enfermagem, onde foram realizadas administrações de medicamentos, realizamos testes de hemoglobina glicosada, passamos pela sala de esterilização, fizemos eletrocardiogramas, sondagem nasogástrica e vesical, drenagem de abscesso, quer dizer, a drenagem de abscesso, nós assistimos, certo? E realizamos curativos. No entanto, ocorreram várias outras intercorrências. Acidentes com pérfuro cortante, chegaram pacientes vítimas de pérfuro cortantes, acidentes automobilísticos, dentre outros. E foi a partir desse ponto, desse último ponto, que notamos a extrema necessidade de ter a disciplina de primeiros socorros como uma disciplina de pré-requisito para a inserção dos alunos em práticas, certo? Foi através desse trabalho que tivemos uma visão crítico e reflexiva no momento da operacionalização desse trabalho, né, das práticas. Portanto, nós, resumidamente, vemos que é muito importante ter uma capacitação, ou até mesmo uma disciplina optativa, ou até mesmo uma reavaliação do PPP, certo? Para que tenhamos um melhor atendimento, um melhor domínio a respeito dos acontecimentos. As palavras-chave que utilizamos para a realização desse trabalho foi enfermagem, práticas e primeiros socorros. Aqui estão nossas referências e gostaria de agradecer a atenção de todos vocês aqui presentes e também a Universidade Federal de Pernambuco por ter nos proporcionado esse momento tão grandioso. Parabéns, Renata. Tá ouvindo? Tô. Parabéns aí pelo trabalho. E é sempre bom a gente fazer a análise de quando seria introduzido, quando deveria ser introduzido a análise, o entendimento de situações de urgência para os alunos. E isso independe de ser de enfermagem, né? Então, qualquer aluno da área de saúde ele precisa ter as noções básicas de situações de urgência, não falo de emergência, mas de urgência, principalmente, né? E também de emergência nos primeiros períodos. E a gente viu isso também aqui na Universidade Federal, e nos primeiros períodos nós já introduzimos aí no nosso PPC uma disciplina obrigatória que fale exatamente, obrigatória não, eletiva, que tratasse exatamente sobre isso. E a gente, no perfil próximo, a ideia é introduzir essa disciplina como obrigatória. Parabéns e a sensibilidade que a gente tem de mostrar a importância dessa área, né, na formação de um profissional que vai atuar na urgência e emergência, que é o caso do enfermeiro, como médico, como bucomaxilo e tudo mais. Parabéns. Bom trabalho. Obrigada. Parabéns, Renata, pela apresentação. Agora eu chamo Davi Silva de Jesus, a apresentação do trabalho intitulado Mudanças no manejo da incubação orotraqueal na emergência pós-pandemia de SARS-CoV-2. Boa tarde. Estão me escutando bem? Sim. Certo, vou começar a apresentação. Estão vendo o slide? Sim, está carregando. Pronto. Boa tarde, meu nome é Davi Silva de Jesus, sou estudante de medicina da Unite Alagoas, do 7º período, e como tema principal, pelo seu congresso de urgência e emergência, o tema abordado vai ser uma revisão de literatura acerca das mudanças no manejo de intubação orotraqueal na emergência pós-pandemia de SARS-CoV-2. Inicialmente, a gente conhece que as principais complicações do COVID-19 são inúmeras, mas existem 4 fatores principais nessas complicações, sendo eles um dos principais o dano neurológico. Existem estudos comprovando tipos de AVC, alguns tipos de demência como complicação da COVID.
Danos cardiovasculares, por ser uma doença já comprovada vascular, né? Altos números de casos de trombos, pacientes que evoluem com trombo, que podem evoluir posteriormente com algum tipo de AVC isquêmico hemorrágico. Por consequente, existe heparinização como profilaxia desses pacientes. A tempestade de citocinas é uma das principais, principalmente na fase tardia, entre o 10º e 15º dia, e tem os danos pulmonares, né, por ser uma doença preferencialmente respiratória. E o que nos chama a atenção para o dano pulmonar, a principal complicação do dano pulmonar, que a gente tem o principal medo na emergência, ou como complicação do COVID, é a síndrome respiratória aguda grave, que tem uma letalidade maior que 50%, ou seja, na sala de emergência, ou em pacientes que já estão na UTI, maiores que 65 anos, e uma letalidade de cerca de 5% em alguns adultos jovens. Então, nosso objetivo principal do COVID como tratamento e manejo é tratar a síndrome respiratória aguda grave. Então, nossa principal conduta vai ser a intubação orotraqueal. Por ser um procedimento invasivo, né, ele necessita de uma equipe treinada para manejo de via respiratória contaminada e altamente contagioso. É um manejo que consegue eliminar a quantidade de aerossol muito grande para toda a equipe. Então, nosso objetivo é basicamente mudanças nos protocolos de intubação orotraqueal. Foi necessário remanejar esses protocolos para diminuir o nível de contaminação da equipe participante do procedimento da intubação. Então, o objetivo do meu trabalho foi basicamente analisar as principais mudanças no manejo da intubação orotraqueal e suas repercussões na diminuição de contaminação da equipe pós-pandemia do SARS-CoV-2. Minha metodologia foi uma revisão integrativa da literatura. Eu utilizei as principais bases de dados, que foi o PubMed, o Lillicas, Medline, Cielo e Scopus, e meus principais descritores utilizados foram intubação, coronavírus e contaminação, nos 2 idiomas, e os principais trabalhos foram do ano de 2020. E aqui a gente chega aos nossos resultados. Os principais resultados foram cerca de 130 artigos descobertos, cerca de 30 deles analisados, e 80% dos artigos nos traziam que a utilização de equipamentos de proteção individual é necessária para reduzir cerca de 90% do contágio dessa equipe no paciente com COVID-19. Entre elas, a gente tem a máscara N95, o face shield, o óculos de proteção, a touca e o capote. Nos chama a atenção que um estudo mostrado pela uma universidade chinesa mostra que o uso duplo de luva em pacientes que estão manejando a intubação orotraqueal diminui cerca de 60% do contágio. Outro resultado apontado foi a diminuição da tentativa de intubação, ou seja, menos de 2 tentativas se não conseguir chamar o médico mais velho na área ou o que tem mais intubações como sua carga de prática em si. Então, porque a partir de 2 tentativas aumentava o nível de aerossol disseminado no ambiente e aumentava as complicações daquele paciente que estava sendo manejado pelo laringoscópio. Então, essa tentativa de intubação foi um critério de um resultado apontado por vários estudos. A indução anestésica comprovou-se que diminui a quantidade de aerossóis no ambiente e diminui o reflexo da tosse. A partir do momento que a gente diminui o reflexo da tosse, se faz necessário que exista uma diminuição dessa contaminação pelo risco de aerolização desse paciente com a alta quantidade de carga viral que pode ser induzida pela tosse. Então, a indução anestésica, que antes era um protocolo que visava se o paciente ia ou não conseguir pelo laringoscópio, hoje em dia é necessário em praticamente 96% dos casos. Um ambiente com pressão negativa, esse ambiente com pressão negativa já é utilizado em algumas salas cirúrgicas, mas foi-se necessário que alguns ambientes de emergência seria necessário para diminuir esse risco de contaminação. Outro estudo também apontou que a redução de oxigenoterapia de alto fluxo, que é a cânula nasal, que para fazer a pré-oxigenação desse paciente, então não abusa e não tem oxigenação de oxigenoterapia de alto fluxo para diminuir essa quantidade de contágio.
E outro estudo também abordou que, na verdade, foi uma técnica mais utilizada, que foi o clamp de tubo orotraqueal. Esse clamp no tubo orotraqueal, na hora de conectar o laringoscópio, vou mostrar na próxima imagem, a cânula do laringoscópio junto com o respirador, a gente diminui a quantidade de aerossóis que sai do paciente para o ambiente externo, que dá risco à equipe. Então, a média de risco de contaminação pré-SARS-CoV e pós-SARS-CoV foi cerca de 30% na sala de emergência, com todos os novos manejos da intubação orotraqueal. E aqui se tem a figura do clamp e da cânula orotraqueal para diminuir a quantidade de aerossóis, e a sala de isolamento, que é uma sala com pressão negativa para diminuir o fluxo de ar, que já é como já foi citado, já é uma sala utilizada em centros cirúrgicos. Né? Então, com isso, nós concluímos que é necessário a modificação do procedimento da intubação orotraqueal, por ter se mostrado resolutivo, certo? A prevalência de cerca de 30% na diminuição de contaminação da equipe nos ajuda a dizer que existem as mudanças desse manejo necessária para que alguma quantidade da equipe, uma quantidade de profissionais de saúde sejam praticamente diminua o risco de contaminação. Por a gente chegar numa sala de emergência, todo paciente é COVID positivo até que se prove o contrário. Isso aconteceu hoje em dia, então isso posteriormente pode acontecer em outras epidemias, e por a gente saber que existe uma quantidade de patologias que têm um alto contágio por via respiratória superior, se faz necessário essa mudança nesse protocolo de manejo de intubação orotraqueal, visto que o mesmo se mostrou altamente satisfatório nessa pandemia de Covid e, sobretudo, no cenário da emergência. Então, a gente conclui o trabalho que, pela redução do número de casos que foram contaminados e com a quantidade de equipamentos de proteção e novas técnicas que foram introduzidas na intubação orotraqueal, é necessário que esse procedimento seja altamente modificado para ter uma resolutividade melhor. Então, aqui foram minhas principais referências utilizadas para fazer o slide e alguns trabalhos. Obrigado. Davi, né? Isso. Não é isso? Parabéns, Davi, pelo trabalho. Manejo de vias aéreas é algo particularmente que eu gosto bastante. Então, estou montando uma série de vídeos aí sobre o manejo bem específico. Né? Fiz, inclusive, um que eu coloquei bem geral. E é interessante a gente avaliar o manejo adequado, né? Nesse momento que várias institutos, associações liberaram resoluções detalhadas e algumas não sobre o manejo especificamente nessa questão da pandemia. Né? É importante que você mantenha esse seu trabalho e, se possível, pega essa revisão e tenta criar um artigo robusto, porque esses artigos, particularmente sobre essa temática, tem uma alta probabilidade de aceitação, mesmo sendo uma revisão integrativa, que não se aceita nas principais revistas mundiais, só revisões sistemáticas. Mas, nesse momento, é carente de trabalhos que possam fazer esse arranjo para a comunidade acadêmica e clínica. Então, a ideia nossa aqui no pós-simpósio, a gente tentar juntar a maioria desses resumos e criar um e-book. Já tivemos, inclusive, algumas conversas com algumas editoras, mas isso é para o pós-evento, então, em breve, vocês devem receber um e-mail aí para a criação desse e-book para aqueles que desejarem. Então, você já sabendo disso, você já vai ampliando esse trabalho, escrevendo e mantendo, porque se a gente conseguir esse projeto, vocês aí ficam com um capítulo de livro publicado aí no pós-evento, tá certo? Parabéns e continue essa temática, é muito importante. Valeu, obrigado. Parabéns, Davi, pela apresentação.
Agora eu chamo Carla Guimarães Machado para apresentar o trabalho intitulado de úlcera péptica como diagnóstico diferencial de dor abdominal na urgência. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu vou apresentar aqui, tá? Só um minuto. A tela tá ok para vocês aí? Tá aparecendo? Tudo ok. Bom, posso começar? Pode, fica à vontade. Ok. Bem, boa tarde, pessoal. Meu nome é Carla Guimarães Machado, eu sou aluna do 7º período de medicina da UNIT, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre um relato de caso de uma úlcera péptica enquanto diagnóstico diferencial de dor abdominal na urgência. Então, inicialmente, né, a gente fala um pouco sobre o que seriam as úlceras pépticas, tá? Elas nada mais são do que algumas lesões que podem acontecer no revestimento interno do trato gastrointestinal, ou seja, tanto no estômago quanto no duodeno, que é decorrente dessa digestão ácido-péptica dos tecidos, ou seja, a gente sabe que existem células no estômago que produzem ácido, e esses ácidos podem acabar por agredir o próprio estômago ou o duodeno também. Então, essas úlceras, elas podem estar localizadas tanto no duodeno, quanto no estômago, como vocês conseguem ver aqui na imagem, e elas são causadas principalmente pela bactéria H. pylori, tá? Acho que todo mundo já ouviu falar aí da H. pylori, tá? Além da H. pylori, nós vamos ter outros fatores de risco que podem estar associados ao desenvolvimento das úlceras pépticas, como, por exemplo, o uso dos AINES, que são os anti-inflamatórios não esteroidais, a gastrite crônica e também os fatores ambientais, ou seja, o estilo de vida desse indivíduo, o indivíduo que fuma, que consome muito álcool, que tem uma dieta inadequada, né, rica em alimentos cítricos, em gorduras, então eles vão estar sujeitos aí a desenvolver uma úlcera péptica. Aqui eu coloquei uma imagem que ilustra bem a fisiopatologia de uma lesão gástrica. Então, basicamente, o que nós temos é um desequilíbrio entre as forças de defesa da mucosa, né, que é a camada de muco e de bicarbonato que nós temos no nosso estômago, e a ação agressora do suco gástrico, tá? Então, quando você tem um desequilíbrio entre essas duas forças, você vai ter um mecanismo de lesão gástrica. E o que é que pode agredir esse estômago? A própria acidez gástrica dele, né, pode ser um fator aí que, se não tiver em equilíbrio, pode agredir, além dos fatores de risco que eu mencionei antes. O álcool, a hiperacidez, o refluxo, tá? Então, podemos ter uma série aí de fatores. E aqui nessa imagem nós temos os principais fatores de virulência da H. pylori. Então, essa é uma bactéria que ela produz algumas enzimas que conseguem degradar essa camada de muco que reveste, que protege o nosso estômago. Então, ela consegue passar por essa barreira. Ela também produz ureases que alteram o pH do nosso estômago. A gente sabe que o estômago, ele precisa do pH ácido, tá, para digerir os alimentos, para absorção de vitaminas e de minerais. Então, ela consegue mudar o pH desse estômago. Ela também produz proteínas de adesão, que são as chamadas adesinas, que fazem com que ela consiga e tenha a capacidade de se aderir às células da mucosa gástrica e, consequentemente, ela vai também produzir toxinas. E essas toxinas vão ativar o nosso sistema imune e ele vai responder aí com a inflamação e todos esses sinais flogísticos que nós aprendemos aí, independente de ser de medicina, de enfermagem, de odonto, né, dor, calor, rubor, edema. Passou aí, gente? Pronto. O objetivo do meu trabalho é justamente relatar um caso de úlcera gástrica por H. pylori, manifestada com a queixa inicial de dor abdominal aguda em epigastro. Então, como foi um relato de caso, né, minha metodologia é um relato de caso, paciente de 33 anos, jovem, tá, que chegou no serviço de urgência com a queixa principal de dor abdominal. Então, na história dessa paciente, ela relatou que os sintomas dela tinham iniciado há cerca de 2 dias, quando ela ingeriu alimentos gordurosos e fez refeições copiosas nesse dia, não teve náuseas, vômitos ou diarreia, tá? E logo no primeiro dia ela teve uma dor difusa, certo? E de forte intensidade, porém era difusa, não sabia localizar, e no outro dia ela informou que essa dor piorou e ela começou a se localizar nessa região de epigastro, que é no andar superior do abdômen. Os outros sintomáticos não teve melhora, tá? Com relação aos antecedentes e hábitos de vida dessa paciente, ela realizou uma cirurgia de apendicectomia com 18 anos e também tinha feito a retirada de um cisto ovariano. Ela negou o tabagismo e o uso de AINES, que nós sabemos que são fatores de risco para as úlceras pépticas.
Porém, ela referiu, né, o etilismo social e o uso de anticoncepcionais orais. No exame físico, ela estava desidratada, porque ela também não conseguia comer direito, né, em virtude dela estar com dor quando ela tentava se alimentar, e o abdômen dela estava distendido e doloroso, a palpação tanto superficial quanto profunda. Os exames laboratoriais dessa paciente estavam sem alterações, tá? Coloquei aqui só os parâmetros, e aí procedeu-se a ultrassonografia de abdômen superior, tá? E aí o que é que foi observado? Uma vesícula levemente distendida, então toda essa imagem aqui mais escura, né, anecoica, seria a vesícula biliar dessa paciente, com sinais de bile espessa, que é o que nós conhecemos como lama biliar, que nada mais é do que o acúmulo de colesterol nessa vesícula. Porém, essa vesícula ainda não tinha cálculos, tá? O aspecto do cálculo é diferente dessa imagem aí da lama biliar. Só que a partir daí, suspeitou-se de quê? Né? De uma gastroenterite aguda, de uma colecistite, né, que é justamente a inflamação da vesícula biliar, ou de uma adenite mesentérica, que é a inflamação desses linfonodos perto ali do intestino. Então, o que foi que o médico, a primeira conduta do médico foi justamente intensificar a hidratação dessa paciente, analgesia, e ela melhorou parcialmente, recebeu uma alta e foi prescrito alguns medicamentos para essa paciente, tá? Só que na mesma noite, quando ela foi se alimentar, ela teve uma exacerbação importante dessa dor, e aí ela realizou uma consulta de emergência com o gastroenterologista, tá? Que prescreveu aí uma EDA, endoscopia digestiva alta, que revelou esse resultado aqui. Lembrando que a EDA é um procedimento endoscópico, né, então você, aproveitando que você já está lá dentro da cavidade do estômago do indivíduo, visualizando a mucosa, você vai fazer a biópsia também, tá? E aqui nessas setas azuis, vejam que nós temos a presença de 3 úlceras ovaladas, que medem de 5 a 8 milímetros. Elas são mais esbranquiçadas porque elas têm fibrina, tá, no seu fundo. Então, essa imagem aqui é do antro, que é a porção final do estômago, e a classificação é Saquita 2. Para quem não sabe, a classificação Saquita 2 mostra o grau evolutivo de uma úlcera péptica. Então, A quer dizer ativa, a úlcera está ativa, tanto é que a paciente referia a dor, tá? E a classificação A2 é porque ela tinha justamente essa fibrina espessa e clara em cima dela, como vocês podem ver aqui na imagem. Então, realmente, se encaixava nessa classificação. Porém, o diagnóstico anatomopatológico, ele realmente é o padrão ouro. Quando você faz a biópsia, você precisa ver na lâmina se é positivo ou não para a bactéria, para o H. pylori, tá? E nesse caso da paciente, de fato, foi positivo, e ela foi tratada com a primeira linha de tratamento que é preconizado pelo Consenso Brasileiro de Infecção pelo H. pylori, que é o uso de um IBP em dose plena, pode ser aí um omeprazol de 20, um pantoprazol de 40 miligramas, amoxicilina e claritromicina, que são 2 antibióticos, tá? Esse tratamento, ele dura 14 dias, o novo consenso estabelece aí, o terceiro consenso estabelecia 7 dias, porém agora o novo consenso estabelece 14 dias. E depois de 3 meses, essa paciente, ela realizou uma nova endoscopia, tá? Para verificar como é que estava aí essa úlcera, se houve remissão ou não desse quadro. E aí, no caso, ela se classificou como Saquita H1, que já está em fase de cicatrização, e H. pylori negativo. Com relação às conclusões para o nosso trabalho, aí eu estendo também a questão da contribuição para a nossa formação enquanto futuros médicos. É muito importante haver uma investigação adequada por parte do médico em relação à dor abdominal, tá? Porque dor é, assim, acho que o sintoma mais comum que o paciente chega na emergência. Então, você tem N diagnósticos diferenciais que podem ser estabelecidos a partir de uma dor, né? Quadros de abdômen agudo que começam com uma dor inespecífica e depois de algumas horas que essa dor pode se localizar próximo do órgão-alvo. Então, a anamnese... Oi. Você tem mais 2 minutos, foi excedido o tempo de 8, você tem um acréscimo de 2 minutos para a conclusão. Ok, tá bom. Então, é importante que haja anamnese, exame físico e exames complementares bem feitos nessa paciente. E aqui nesse quadrinho amarelo, eu trouxe as principais causas de dor abdominal, né, que a gente pode ter desde uma síndrome desabsortiva, uma doença celíaca, uso de medicamentos, até uma gastrite e uma úlcera. E só para concluir, a gente sabe que existe uma associação do H. pylori com o câncer gástrico, então é preciso realizar um diagnóstico precoce para que o desfecho do paciente seja favorável, e o padrão ouro para o diagnóstico é justamente a biópsia histológica. De nada adianta você fazer uma endoscopia, você não vai ver a bactéria lá, você precisa examinar na lâmina e ver aí que realmente tem essa bactéria.
Tá? Então, é um procedimento seguro, com baixas complicações e que também permite ações terapêuticas, como, por exemplo, a retirada de um pólipo que possa haver no estômago. E aqui são as referências utilizadas no meu trabalho. É isso, gente. Gostaria de agradecer a todos aí. Desculpa a demora, mas era um tema muito extenso aí. Um relato, tinha muita coisa para ser colocada. Parabéns, Carla, né? Carla, parabéns, Carla, pelo trabalho. A área particularmente a área de gasto, é uma área bastante interessante para a equipe médica, né? Porque, se você observar, eu tenho uma intrínseca relação com os profissionais gastro, porque eu sou paciente de doença inflamatória do intestino, então eu tenho um gastro que me acompanha, que tenho já um trabalho, inclusive tem um artigo publicado na área e tudo mais. E é uma área que a medicina, particularmente, é o único profissional que atua nessa área. Se você observar após profissionais de diagnóstico, você não vê um outro profissional de saúde tentando colaborar ali com a área de gastroenterologia. É uma área que a medicina tem uma atuação muito forte e praticamente exclusiva. E é uma área que vem crescendo constantemente dentro da pandemia das doenças autoimunes, né? Então, interessante. E siga essa área, se for o caso. É importante ter médico capacitado dentro dessa área, tanto com medicina baseada em evidência, nas questões técnicas e acadêmicas, quanto na questão clínica. Parabéns pela apresentação e pelo trabalho. Obrigada, professor. Eu acho que você está compartilhando a sua tela. Isso, é só clicar em parar a apresentação aí no Meet. Pronto, obrigada. Então, parabéns, Carla, pela apresentação. E agora eu chamo aqui o sexto e último resumo a ser apresentado, com a autora Mirassol Ivo Braz, com o trabalho intitulado Hemorragia Subaracnoidea, uma emergência hospitalar. Eu acredito que a internet dela caiu, porque ela estava na ligação e saiu quase agora da sala. Ah, voltou agora. Pronto, entrou. Então, pessoal, acho que é a minha vez agora, porque minha internet está bem ruim. Isso, fica à vontade. Já vou começar a compartilhar, tá? Só um instante. Consegue apresentar, Marcelo? Sim. Se não, você pode mandar o trabalho para a Maria, ela compartilha lá. Se ficar ruim, você tira a sua câmera, porque aí facilita, ajuda a sua internet, tá certo? Já em edição de tela? Tá o compartilhamento, mas isso, precisa abrir o PowerPoint. Pronto, foi? Pronto, tudo ok. Boa tarde, estar aqui com vocês apresentando esse trabalho para o Simpósio de Urgência e Emergência da UFPE. Eu sou acadêmica de medicina. Fiz esse trabalho intitulado de Subaracnoidea, uma emergência hospitalar, com a auxiliação do professor Fernando Paiva. Marisol, veja. Tire feche a sua câmera, deixe só o áudio, tá certo? Porque está travando o seu áudio e a câmera, ela dificulta a transposição dos dados na transmissão, entendeu? Aí deixa ela fechada e fica... Deixa a sua câmera fechada. E você fica só com áudio. Fique só com áudio, porque sem a câmera ajuda
bastante para a gente ouvir o seu áudio, que está cortando muito, entendeu? Agora melhorou um pouco? Melhorou. Eita. Vou reiniciar Pessoal, seu tempo, viu, Marisol? Fica à vontade. está meu retorno? Sim, pode começar. Pessoal, tá ouvindo? Podem me dar um retorno? Vocês estão ouvindo? Pode começar, Marisol. Estamos ouvindo sim, pode falar. Certo. Lá, novamente, o meu trabalho é intitulado de hemorragia subaracnoide, uma emergência hospitalar, mim com auxílio do professor Fernando Augusto sou enfermeira pela UFPE e ele é fonoaudiólogo também pela UFPE. Aí vamos. Por que a hemorragia subaracnoide é importante? Porque é uma emergência neurológica e aí tem uma elevada mortalidade, se não tratada com uma certa eficácia, um diagnóstico inicial rápido. E aí, o que é que acontece? De um modo mais falando, hemorragia, justamente o extravasar e os espaços do nervoso central, e aí esse sangue vai recobrir esse sistema da mater e da dura mater. Por isso que a gente hemorragia subaracnoide, porque ela fica entre as duas margens do nosso cérebro. Adiante eu vou mostrar um imagem onde vocês vão poder perceber de modo mais prático como que seria a anatomia dessa urgência, emergência neurológica. E aí, a aracnoide, ela representa 100% dos casos que são hemorrágicos. Se vocês lembrarem um pouquinho, a gente tem dois tipos de AVCs, e tem o AVC isquêmico. E aí, desses AVCs, hemorragia subaracnoide, casos. E aí, como eu disse, ações, sequelas e diagnóstico e de atividade, né, da equipe multidisciplinar. Tudo foi o objetivo dessa pesquisa foi a fisiopatologia e o manejo da hemorragia. Vai ter uma imagem que eu Nether, aqui é o espaço subaracnoide, onde vai ocorrer esse tipo aqui, ó, onde fica justa perceber a minha setinha. Aí eu coloquei a setinha vermelha para que fique bem evidente para você onde que acontece esse tipo. E aí, como que aconteceu a minha metodologia? Eu fiz uma busca em bancos de dados, foram encontrados 7 artigos na Scopus, na Lex 9, na Medline nenhuma, mas era um dos itens pela equipe que colocou o edital que fosse pesquisado na Medline, só não encontrei nenhum. Na minha biblioteca, tudo, e no banco de teses e dissertações brasileiras encontrei 8. Essa revisão exploratória é os artigos que fossem disponibilizados de modo integrado entre 2000 e 2020, com português e inglês, tivessem dentro de estudo de hemorragia ou a hemorragia subaracnoide, estudos aplicados em humanos, porque muitos estudos, quando a gente vai analisar o petróleo, feitos em ratos, em outros, e eu tentei adaptar um pouco melhor para que fossem somente os arquivos destinados ao humano, respondessem todas as palavras enunciadas no resumo. E é que eu pude uma forma mais dinâmica de o que seria a
os fatores de risco, a fisiopatologia, tá lá que a gente precisa do diagnóstico e o diagnóstico. Ao simplificar, eu tentei ter essa imagem, onde aqui dentro tem hemorragia. E quais são, Marisol, os principais fatores de risco? Eu brinco que é o etilismo, ou que alcoolismo e tabagismo são de risco para quase tudo. Então, a hemorragia subaracnoide não ia ser diferente. Então, alcoolismo, tabagismo, a hipertensão, a terapia antitrombótica e alterações, às vezes, são algumas informações da mesmo da pessoa que facilitam que essa hemorragia aconteça. E também são, por exemplo, outras formas de acontecer essa hemorragia subaracnoide também através de traumas. Por exemplo, uma pessoa cai da bicicleta, bate com a cabeça da moto, ou algum acidente de carro, onde a pancada na cabeça seja muito forte. A fisiopatologia principal, ela acontece por conta, na maioria das vezes, né, quando não é traumática, como eu citei para vocês, por um aneurisma. E aí esse aneurisma rompe, seja por um processo inflamatório, por algum tipo de estresse hemodinâmico, ou então pelo próprio fluxo turbulento. E aí acontece esse extravasamento de sangue, que aí vai para aquela camada que eu mostrei para vocês na imagem de Netter. Quanto maior a extensão do sangramento e maior tempo ele passa fluindo, né? Ele passa extravasando, maior são as consequências. E as consequências, também conhecidas como prognósticos, são as alterações visuais, a hidrocefalia, as modificações olfativas e os problemas cognitivos. E o manejo hospitalar que a gente tem que ter para que não haja o ressangramento é justamente a manutenção da pressão, para que não haja um aumento desse fluxo sanguíneo que está saindo desse aneurisma, o controle glicêmico e o controle da temperatura. O diagnóstico é unânime entre os autores pesquisados nesse estudo, que todos indicam a tomografia computadorizada de crânio. Existem outros exames complementares, mas são justamente para o processo de identificação da etiologia. Mas no momento da emergência, onde a gente está lá numa UPA ou no hospital de grande complexidade, como por exemplo o Hospital da Restauração, que a gente pode lançar mão de uma tomografia computadorizada. Especialmente nas primeiras horas, nas primeiras 12 horas, ela tem uma sensibilidade muito grande, de 95% a 100% para diagnóstico dessa hemorragia. E aí, por que esse assunto é interessante para estudantes de medicina, como é o meu caso, vi uma colega aqui anteriormente, e também para estudantes de enfermagem e outras áreas da equipe aí multidisciplinar, porque vai instigar que a gente tenha um raciocínio clínico mais dinâmico, mais rápido, e também que a gente saiba lidar com as imagens computadorizadas, porque às vezes existem exames de imagem que a gente não tem acesso, às vezes não tem prática de olhar, bater o olho e ter uma ideia do que aquilo quer mostrar para a gente, entender realmente o quadro clínico. Por isso que eu tentei fazer essa explanação um pouco ampliada. E como curiosidade, eu trouxe uma angiotomografia. A angiotomografia não é um exame que a gente lança mão inicialmente, mas é um exame que a gente pode utilizar depois para analisar a etiologia desse problema. E aí também outro motivo por eu ter escolhido a angiotomografia é porque dá para mostrar bem direitinho aí para vocês, na pontinha da seta, onde existem os aneurismas. E talvez se eu trouxesse para vocês uma tomografia computadorizada, exigiria um pouco mais de tempo para que eu pudesse explicar para vocês e um certo conhecimento prévio. E aqui na angiotomografia é bem evidente, a gente pode ver aneurismas saculares, bem na pontinha da seta. Licença, Marisol, os 8 minutos já foram excedidos, certo? Então você tem mais 2 minutos para finalizar. Certo. E aí, como conclusão, a gente pode observar que esse estudo trouxe um auxílio no raciocínio clínico
tanto do profissional médico como dos demais profissionais da equipe multidisciplinar, até porque vão estar presentes no manejo e também no processo de raciocínio do próprio quadro. Chegou um paciente, então o que é que a gente tem que fazer rápido? Às vezes o profissional médico não entende aquilo de início, e aí os demais membros da equipe multidisciplinar podem debater aquele caso rapidamente para tentar resolvê-lo. E aí vai auxiliar justamente nessa tomada de decisão, vai analisar através desses arquivos que eu disponibilizei para vocês, análises mais robustas, análises científicas, e evitar complicações mais severas, complicações como eu já descrevi anteriormente, olfativas, cognitivas, visuais, e também evitar que exista uma demora maior nesse processo de admissão do paciente. Aqui estão as referências utilizadas que eu posso disponibilizar para vocês. E é isso. Marisol, né? Até que fim deu certo, né, Marisol? Quase que não consegui apresentar e apresentou, né? A minha internet, então, A internet. creio que deve ter cortado bastante. No começo, depois a Maria pediu para eu desligar a câmera aqui também. Eu acho que ajudou um pouquinho, né? Mas cada um influencia aí na apresentação. Bom, essa sua temática, Marisol, é muito bom para qualquer profissional de saúde, né? Médico, enfermeiro, físio, buco e assim sucessivamente. É uma temática que exige uma equipe multiprofissional muito grande e nós temos até alguns trabalhos na temática de hemorragia e do HR. Inclusive, publicamos alguns artigos também com os colegas aí, médicos e enfermeiros aí do HR, né, nessa temática. Eu já tive a oportunidade de trabalhar como profissional na neurocirurgia e conheço bem a realidade dessa área, a situação que a gente passa nessa grande epidemia, pandemia das doenças cardiovasculares de uma maneira geral. Parabéns pelo trabalho, espero que você possa dar continuidade a essa temática tão importante para a área de urgência e emergência e ajudar aí os colegas neurologistas nessa atuação multiprofissional, tá certo? Um abraço e até que fim a gente conseguiu concluir. Um abraço a você aí, Maria, antes de você falar. Obrigado você e a ajuda do pessoal na sala, tá certo? Dos monitores. E aí, agradeço a participação de todos vocês no simpósio, tanto dos monitores quanto vocês que submeteram trabalho. E espero, em breve, a gente vai falar algumas coisas em relação aos trabalhos, como vamos nos comportar no pós-evento, falar um pouco do e-book e das publicações que isso pode gerar, não é? E conto com uma presença de vocês a partir das 18 horas aí nas palestras que vamos ter, tá certo? Obrigado, meninas, e a palavra está com vocês para encerramento. Parabéns, Mirassol, pela apresentação, primeiramente. Então, a gente agradece imensamente a disponibilidade do professor Augusto César, como avaliador desse dia de trabalhos, e reforço o que o professor falou da presença de vocês mais tarde nas palestras. E nós agradecemos a presença de todos que vieram apresentar seus trabalhos, pela brilhante apresentação e enriquecimento científico que a gente pode ter aqui hoje. Então, até mais tarde nas palestras e boa tarde a todos.